Olá, boa tarde. A prorrogação da dívida dos agricultores familiares é um dos projetos que está na pauta da sessão deliberativa do Senado nesta quarta-feira. Considerada prioritária na reunião de líderes partidários realizada na semana passada, a proposta foi apresentada pelo senador Messias de Jesus. Estamos propondo a prorrogação das dívidas de produtores rurais nas modalidades comercialização, custeio e investimento, com vencimento entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. Essas dívidas serão prorrogadas por um período mínimo de 1 ano em todo o território nacional. O projeto permite a prorrogação de todos os contratos de comercialização, custeio e investimentos feitos dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que recebeu mais de 31 bilhões no atual Plano Safra. Todas as formas de contratos são beneficiadas, inclusive aqueles em grupo ou com cooperativas. As despesas criadas com essas prorrogações não serão contabilizadas nos limites de gastos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A recessão atinge principalmente a agricultura familiar, que é a grande produtora de alimentos. Estamos tomando todas as medidas para que o agricultor familiar não sofra tanto os impactos. Só essa medida, aprovada no Senado, deve dar um alívio para os pequenos agricultores. A prorrogação deve beneficiar mais de 1.300.000 contratos feitos no âmbito do PRONAF em 2019, de acordo com números publicados pelo Banco Central. Em pronunciamento no plenário virtual do Senado, Messias de Jesus relatou as dificuldades que os pequenos produtores vêm enfrentando com o novo coronavírus. Os agricultores familiares e seus empreendimentos passam por forte apreensão, incerteza e dificuldades financeiras em decorrência dessa pandemia. Isso inclui perda de renda e dificuldade de pagamento das despesas como energia, impostos, financiamentos e até de alimentar a sua própria família. Também pode ser votado hoje um projeto que prevê que leitos vagos de hospitais particulares sejam utilizados automaticamente para a internação de pacientes do Sistema Único de Saúde com síndrome respiratória grave ou com suspeita ou diagnóstico da Covid-19. A Constituição Federal e a lei que regula ações e serviços de saúde dizem que, diante de ameaça de perigo público, os governos poderão automaticamente usar equipamentos de propriedade particular. Foi com base nisso e na situação da saúde pública do país frente à pandemia do coronavírus que 5 senadores apresentaram o projeto de lei. O PL 2308 de 2020 democratiza a saúde nesse momento tão importante de pandemia. Não podemos escolher quem terá leitos ou não. Isso é desumano. Leito é para todos. A importância do projeto é nós contribuirmos para a solução desse grave problema que estamos vivendo no segmento público, em que a rede hospitalar está praticamente em colapso e precisa ser socorrida pela chegada de novos leitos, especialmente de UTI, para atender a população como um todo. O SUS já não utiliza leitos da iniciativa privada? Sim, utiliza, mas precisa ter uma pactuação anterior. E no momento de pandemia não se pode esperar. Boa parte dos leitos privados que são hoje utilizados no SUS, eles são resultado de convênios entre o SUS e os próprios hospitais, muitos deles filantrópicos, que recebem uma contrapartida do Sistema Único de Saúde. Não é justo que a gente veja brasileiros e brasileiras indo a óbito por falta de um leito de UTI do Sistema Único de Saúde, ou seja, público, quando existe vacância nos privados. Pela proposta, para que os gestores do Sistema Único de Saúde possam se planejar quanto à utilização de leitos e equipamentos do setor privado, todos os hospitais deverão informar diariamente ao Ministério da Saúde o número total de leitos que possuem, ocupados e livres, de unidade de terapia intensiva, em enfermaria e em apartamento, e a quantidade de ventiladores pulmonares, detalhando quantos estão em uso, quantos estão disponíveis e em manutenção. Além disso, no relatório das informações,
O hospital deverá diferenciar os leitos e os equipamentos já destinados ao tratamento da Covid-19. O projeto de lei também prevê que os dirigentes estaduais devem definir regras de pagamentos de indenizações aos hospitais particulares. Ainda de acordo com o texto, o uso compulsório dos leitos não exclui a possibilidade de haver contratação entre o poder público e o setor privado. E o plenário virtual do Senado aprovou nesta segunda-feira uma medida provisória que altera a estrutura de cargos da Polícia Federal. De acordo com o governo, o objetivo é fortalecer as atribuições da instituição. A medida provisória extingue cargos em comissão e cria funções de confiança na Polícia Federal. Este consultor legislativo do Senado explica qual a diferença entre cargos e funções. Os cargos em comissão são de livre provimento. Isso é, podem ser ocupados por qualquer pessoa, são providos normalmente pelo critério da confiança e não têm outras exigências para sua ocupação. Já no que se refere às funções comissionadas ou funções gratificadas, elas são privativas de servidor titular de cargo efetivo, ou seja, só aqueles que são servidores públicos, que possuem um cargo efetivo, podem ocupar essas funções. Normalmente, além do critério da confiança, para a ocupação dessas funções se exige alguma forma de seleção ou alguma correlação entre o cargo efetivo exercido pelo servidor e a função comissionada que ele vai exercer. A medida provisória 918 de 2020 visa fortalecer a estrutura das unidades descentralizadas da Polícia Federal, haja vista que nas delegacias são desenvolvidas a maior parte das competências e atribuições pertinentes ao órgão. Não se trata de reestruturação de carreiras próprias dos servidores efetivos da Polícia Federal, mas sim de reestruturação organizacional. Com essa mudança, as delegacias no interior do país serão melhores reconhecidas e valorizadas com funções de chefia aos quadros de servidores. É inaceitável, é inadmissível qualquer interferência nessa ação de investigação e de inteligência da Polícia Federal. A Polícia Federal precisa ter a garantia da sua autonomia. Essa medida provisória veio exatamente confirmar, não é, essa defesa que todos nós fazemos, que é através do quadro de profissionais da área de carreira do quadro. A proposta cria 45 funções comissionadas e 471 funções gratificadas para a Polícia Federal. Também transforma 281 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, alocados na Polícia Federal, em 338 funções comissionadas do Poder Executivo e 6 funções gratificadas da Polícia Federal. Cabe destacar que a presente proposta não gerará impacto orçamentário para a União, pois o valor dispendido para o pagamento das funções criadas utilizará o atual orçamento destinado à Polícia Federal. O único apelo, senhor presidente, que eu queria fazer à Polícia Federal e aos membros delegados, policiais, é que eles não se dobrem à vontade do presidente da República e querer fazer na Polícia Federal uma Gestapo, uma polícia política, para perseguir, como estão perseguindo, ele tenta perseguir alguns adversários e proteger os amigos e familiares. Os senadores também aprovaram um projeto que proíbe o corte no fornecimento de energia ou água na sexta-feira ou nas vésperas de feriados. O consumidor também terá direito de ser notificado antes do desligamento. O texto ainda proibia a cobrança da taxa de religação dos serviços, mas por meio de um acordo, os senadores decidiram que vão escutar o posicionamento da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre o tema. Nós vamos assumir um compromisso de chamar uma audiência pública da ANEEL, de propor à ANEEL para que ela, pela autorregulação, possa dar um basta às tarifas abusivas, que é também um dos objetivos dessa iniciativa. E se no prazo que julgarmos adequado a ANEEL não tomar nenhuma iniciativa, o compromisso do governo de apoiar uma nova iniciativa do senador Everton, para que a gente, através de uma lei, a gente possa limitar, dar parâmetros para evitar as tarifas abusivas. Nós sabemos que é importante ter uma taxa de religação, mas os abusos que estão ocorrendo não têm explicação. Nós temos uma agência reguladora, que é a ANEEL, que parece que está dormindo. Nós não queremos punir as empresas, elas são importantes para nós.
mas também precisamos que todas coloquem a mão na consciência, mesmo com a ausência da ANEEL, da agência reguladora, que deveria regular, deveria punir, deveria estabelecer regras. O plenário também aprovou a convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que ele explique a declaração que deu em uma reunião ministerial que veio a público por determinação do STF. Weintraub disse que os ministros do Supremo deveriam ser presos. A convocação foi unânime, era mais do que necessária. Ele, independente de estar num ambiente fechado, ele é um dos ministros mais importantes, uma das pastas mais importantes, que é da educação. E claro que de educação ele não teve nada, não tem nada. É muito grave o que ele sugere, o que ele estimula, principalmente no momento difícil de fortalecimento da democracia e também de reafirmamento das instituições. O Senado age corretamente e eu tenho certeza que essa convocação ela vai servir de exemplo para que todos os outros integrantes do governo compreendam que nós estamos no Estado Democrático de Direito e que não vamos admitir qualquer que seja momento de extrapolação das regras que a nossa Constituição impõe. A comissão de senadores e deputados que acompanha as ações do governo para o combate à pandemia do coronavírus ouviu ontem economistas da Instituição Fiscal Independente. Eles estimam que a dívida pública possa passar de 100% do PIB em 2026 e que a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 por mais 3 meses gere um gasto adicional de 154 bilhões de reais. A economia do Brasil enfrenta o quadro fiscal mais desafiador de todos os tempos e só no ano que vem deve começar lentamente a se recuperar dos impactos da pandemia de coronavírus. Essa é a avaliação da Instituição Fiscal Independente do Senado, que nesta segunda-feira participou de reunião da comissão mista que acompanha as ações do governo e do Congresso no enfrentamento à Covid-19. Não é verdade que não se deva gastar nesse momento. Mas a gente precisa ter a cautela de entender que a partir do ano que vem tem uma lição de casa muito difícil a ser feita, que vai envolver aumento de receita, corte de despesas obrigatórias, restabelecimento ou restauração das regras fiscais, sobretudo do teto de gastos, ou pelo menos dos efeitos preconizados pelo teto de gastos. Pelos cálculos da IFE, a dívida pública pode aumentar cerca de 10 pontos percentuais em relação ao PIB. O déficit primário deve ultrapassar 711 bilhões de reais neste ano e só volta ao positivo depois de 2030. Apesar disso, o diretor executivo da IFE acha que o problema maior não é a falta de dinheiro. Está faltando um comitê central da crise. O que falta é uma questão de comando e controle. Nesse momento de guerra, você tem que ter um verdadeiro bunker para conseguir controlar as informações, receber os diagnósticos adequados de cada um dos municípios, de cada um dos estados. Então, a meu ver, não é dinheiro que está faltando, é o momento de gastar. Agora, os gastos têm que ser temporários, porque senão o Estado brasileiro não vai aguentar o tranco. Felipe Salto e outros 2 diretores da IFE responderam a perguntas de senadores, deputados e cidadãos que participaram pelo portal E-Cidadania. Auxílio emergencial. Quando houver uma recuperação da demanda, as pressões inflacionárias voltam. Então, o benefício é muito importante, o benefício social dos R$ 600 vai precisar ser provavelmente prorrogado, tem custos, mas é preciso que essa discussão seja feita tendo em vista ou considerando que existem esses custos, né? Economia versus saúde. Não existe essa dicotomia entre a saúde e a recuperação da economia. Ao contrário, quanto mais tempo a gente demorar para debelar a doença, maior vai ser a consequência sobre a atividade econômica para os próximos meses e para o próximo ano. Reformas e assistência social. A gente já tinha uma situação de discutir reforma administrativa, tributária, anteriormente à crise. Talvez uma reforma da assistência tenha entrado nessa lista também. Afinal de contas, o país vai sair mais pobre. A gente tem que buscar uma forma de recuperar
e as perdas que essa crise vai gerar. E não é uma realidade só do Brasil, acho que é de todo mundo, né? Ela vai ser uma nova equação que o país vai ter que lidar em meio a tantas reformas. A reforma tributária vai ter que incorporar essa questão social da desigualdade, né? A reforma do imposto de renda, a reforma da tributação indireta, né? A reforma fiscal, que já se colocava a questão do rápido aumento das despesas obrigatórias, ela vai continuar importante e vai adquirir importância maior ainda. A comissão aprovou ainda 10 requerimentos que incluem debate sobre a criação de um cadastro único nacional digital, audiência para discutir as dificuldades no recebimento do auxílio emergencial de R$ 600, além de pedidos de informações à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e ao Itamaraty. Na quinta-feira, a comissão vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes. Uma comissão de parlamentares deve visitar nesta sexta-feira o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral para discutir a realização das eleições municipais deste ano. Na reunião de líderes, os senadores decidiram aguardar até o mês de julho para tomar uma decisão sobre o possível adiamento das eleições. O ministro Luiz Roberto Barroso, que tomou posse ontem como presidente do TSE, deu uma entrevista nesta manhã e explicou as alternativas que estão sendo estudadas para a realização das eleições municipais. Nós estamos pensando alternativas, uma delas, fazer a eleição em mais de um dia, alternativas para levar a um diálogo institucional com o Congresso, porque tudo dependerá de uma emenda à Constituição. Mas nós já consideramos a alternativa de fazer a eleição em mais de um dia, o que é uma ideia, porém ela tem um custo elevado, porque tem alimentação de mesários e um convênio com as Forças Armadas. Uma outra ideia na mesa é fazer o horário das eleições. Esse nem depende de emenda, porque dependeria do TSE só. Fazer as eleições de 8 da manhã a 8 da noite, por exemplo, portanto, aumentar significativamente, em 50%, a jornada eleitoral. Nós já pensamos em parcerias com convocações a empresas privadas menos afetadas pela crise para que façam doações, eventualmente, se necessário, maciças de máscaras, álcool gel, luvas, o que seja necessário para uma eleição em segurança, demarcação no chão dos espaços, enfim, nós vamos ter que ser criativos e ousados para levar a efeito essas eleições. Tramita no Senado um projeto que permite aos aposentados suspender o pagamento do crédito consignado durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta de suspender os empréstimos de aposentados foi apresentada por vários senadores e até a Justiça chegou a conceder uma liminar com o mesmo teor dos projetos em tramitação no Senado, mas a decisão foi derrubada. Como havia várias propostas, os senadores fizeram um acordo para apoiar o projeto do senador Otto Alencar, que altera a lei que trata das autorizações de descontos de prestações em folha de pagamento. Durante o período de estado de calamidade pública, em razão da pandemia do novo coronavírus, ficam suspensos os pagamentos dos créditos consignados em benefícios previdenciários, ou seja, só vale para aposentados e pensionistas, e pelo período de 4 meses. No período de suspensão do pagamento, não serão cobradas multas, taxas de juros e outros encargos, mas somente para os beneficiários sem atraso superior a 180 dias no pagamento das parcelas. É importante fazer isso porque essas pessoas são vulneráveis agora, são as pessoas que mais precisam de medicamentos, de assistência, de alimentação para cumprimento das suas metas. Portanto, vamos trabalhar para aprovar esse projeto no Senado Federal. A FEBRABAN se pronunciou sobre a proposta do senador Otto Alencar. Em nota, informou que a taxa média de juros do crédito consignado é uma das mais baixas entre todas as modalidades de crédito à pessoa física. E suspender o pagamento de parcelas pode gerar redução na oferta de crédito barato e massificado, porque afeta o fluxo financeiro de bancos especializados, reduzindo a concorrência e elevando os custos para o consumidor. Os aposentados precisam desse dinheiro para comprar remédio e levar comida para sua casa. E tem muitos aposentados que estão sustentando a sua família.
porque seus filhos perderam o emprego, seus netos não podem trabalhar. Então, é muito importante eles terem à disposição deles esse dinheiro para poder se manter nesse momento de pandemia. Não é um presente que vai se dar aos aposentados e pensionistas. Apenas vai transferir esses pagamentos nesses próximos 4 meses para o final do contrato. Eu entendo que os bancos podem sim dar um apoio agora a essas pessoas que mais precisam no nosso país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia, uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado.